Boa noite, com muito prazer tê-las vocês aqui, que todas sejam bem-vindos à nossa terceira conferência de mulheres. Somos gratos pela vida de cada uma de vocês, que vocês se sintam, possam ouvir esta mensagem, tudo que for feito aqui, tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos também agradecer, a Deus por Ele ter nos concedido realizar hoje a nossa conferência, com este tema, perdão, como purificar o meu coração, tema bastante difícil de praticarmos, mas Ele tem nos concedido para juntas ouvirmos e aprender, colocar em prática esse tema, sobre o perdão, sobre como ter um coração, purificado através do perdão. Agradecer a Ele, também pela sabedoria que Ele nos deu a cada uma das irmãs que juntas trabalharam para que essa conferência pudesse ser realizada. Agradecer a irmã Simone também por ela ter aceitado o convite, ter feito a mensagem do Senhor Jesus Cristo para trazer, este tema para nós. Somos gratos por isso. Agradeço também pelas irmãs também que disponibilizaram seu tempo para estarmos assistindo essa conferência e assim somos gratos. Agora vamos dar continuidade, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, gratos somos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pelo Teu Filho Jesus que morreu naquela cruz por cada um de nós. Assim, Senhor, te agradecemos pela realização desta conferência, o Senhor ter nos, Pai, concedido realizar. Também somos gratos pelas irmãs que estão nos assistindo, que ainda hão de assistir, pela irmã Simone que irá trazer a mensagem desta noite. Obrigado, Deus, pelo Teu tão grande amor. Desde já te pedimos pelos louvores, pela continuação desta direção. Tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a compreender a Tua palavra. E não ser somente ouvinte, Pai, mas sim também praticantes da mesma. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Agora eu convido as irmãs da Igreja Batista Israel para juntas lermos o versículo tema, que se encontra lá em Colossenses 3, 13 e 14. Colossenses 3, 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ao lermos, este versículo de Colossenses 3, os versos o 13 e o 14, vemos que nós devemos suportar uns aos outros. Este tema, perdão, como purificar o meu coração, ele é algo tão difícil nos dias ultimamente, tão difícil de se ouvir a palavra perdão ou de se falar, mas a gente podemos ver no decorrer da Bíblia, no decorrer das Escrituras, que há grandes testemunhos, de pessoas que perdoaram, principalmente do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu, quando Deus enviou o seu Filho ali para morrer na cruz por cada uma de nós. Ele fez esse ato de tão grande amor e Ele nos perdoou, perdoou os nossos pecados. Podemos tirar como exemplo, o Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Muitas vezes a gente não perdoamos fulano de tal por uma mera coisa, por algo que Ele fez tão simples. Mas o Senhor nos perdoa dia após dia, constantemente. A gente não olhamos para isso, não tiramos o tão grande valor. E Ele mesmo nos perdoando, Ele nos ama, Ele nos
demonstra com amor, com as misericórdias que Ele tem dia após dia para conosco. E aqui, como vai dizer no verso 14, né? Acima de tudo isto, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, nós devemos nos revestir do amor do Senhor Jesus Cristo e demonstrar esse amor uns para com os outros, não só para com nós mesmos, né? A Bíblia vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, que não ama a seu irmão, ele não ama a Deus. Então, nós devemos ter esse cuidado, nós devemos olhar através do exemplo do Senhor Jesus Cristo, através daquilo que as Escrituras nos passam, e demonstrar o perdão dia após dia, demonstrar o amor uns para com os outros. O primeiro cântico que hoje nós iremos cantar é o cântico Amar que é o Amor, do pastor Jaime Júnior. Convido desde já as irmãs da igreja para juntamente louvarmos ao Senhor. E vocês que estão aí dentro de casa também louvem juntamente conosco. O grande amor de Deus transforma o viver, as densas trevas fogem seu fulgor. O Pai, seu Filho deu, numa cruz morrer, a fim de resgatar o pecador. A marca é o amor que somos do Senhor. Se amarmos como Ele nos amou, Jesus o Salvador na cruz nos resgatou, para vivermos seu grandioso amor. As chagas de Jesus, marcadas na cruz, são marcas do amor que nos amou. E os salvos pela fé, seu amor em nós produz. Amamos, pois primeiro nos amou. A marca é o amor que somos do Senhor. Se amarmos como Ele nos amou, Jesus o Salvador na cruz nos resgatou, para viver o seu grandioso amor. Quem diz que ama Deus e odeia seu irmão, não anda na verdade do Senhor. Mas quem conhece a Deus, amará de coração, mostrando sempre que Ele é bom. A marca é o amor que somos do Senhor. Se amarmos como Ele nos amou, Jesus o Salvador na cruz nos resgatou, para vivermos seu grandioso amor. Olá, boa noite, irmãs. Tudo bom com as amadas irmãs? Oh, como é bom nós podermos estar aqui juntas mais uma vez. Bom, mais uma vez no sentido de poder estar transmitindo a palavra do Senhor. Agora, né, a amada igreja, SAF daí da Igreja Batista Regular de Russas. E tem sido assim um privilégio para mim, até mesmo um desafio, né? Estar interagindo com as irmãs através da tecnologia, que é tudo tão novo também para mim, né? Então a gente está tentando fazer de uma forma que parece que vocês estão bem aqui pertinho de mim todas, né? Então, irmãs, para quem não me conhece, eu conheço bem aí a esposa do pastor, a irmã Raquel, e também já conheci um pouco o pastor Agostinho, mas eu conheço poucas, não lembro se outras irmãs aí que eu conheço por nome, mas lembro acho que da irmã, não sei se é da irmã Márcia, que uma vez ela deu estudo ali no acampamento no Eusébio, né, da Igreja Batista Elim,
e de seu esposo eu lembro bem também. Mas, para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone Nunes dos Santos Santana. Eu tenho já 25 anos de ministério ao lado do meu querido e amado esposo, pastor e missionário Bento. O nosso campo de atuação é aqui em Cascavel, né? E mais ou menos 60 quilômetros da capital. Então, o Senhor nos agraciou, nos presenteou com 2 filhos maravilhosos. E o mais velho já tem 24 anos e tem a outra segunda. A primeira chama-se Tomé Wilson e a segunda é a Sara Cristina, seminarista, também já na reta final, né? Tem 22 anos, o Tomé também está na reta final da faculdade. Então, eu louvo ao Senhor pela vida dos meus filhos, da minha família, que estamos assim no campo missionário, trabalhando mesmo para o Senhor e podendo ser útil no Senhor ao Senhor no campo missionário. Irmãs, então eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele me concedeu de poder estar aqui mais uma vez, através desse estudo bíblico, interagindo agora com as irmãs aí de Russas. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço às irmãs que confiaram a mim a responsabilidade de pesquisar, de dissertar essa temática para trazer para as irmãs. Eu quero dizer que eu aprendi muito, tenho aprendido muito com esse tema, no desenvolvimento do estudo. Então, eu agradeço às irmãs pelo convite, né? E é um prazer, quero dizer que é um prazer para mim poder estar aqui, sendo pela graça do Senhor, né, usada pelo Senhor, pelo seu Espírito, para poder transmitir esse estudo bíblico. Irmãs, as irmãs me deram um tema, né, desde o ano passado, né, que era para a gente já ter feito as irmãs já terem realizado esse evento, mas devido a esse contexto da pandemia, do distanciamento social, que ainda, né, está sendo pertinente até no presente momento, mas no entanto não deu certo, né, no ano passado. Então as irmãs prolongaram para mais um tempo, que deu certo agora este ano. E hoje, né, enfim, esse estudo está sendo aqui, vai ser uma bênção, né, para as irmãs, está sendo uma bênção para mim. Nós estamos podendo juntas interagirmos com a palavra do Senhor essa noite. Então, o tema que as irmãs me deram é um tema muito bem sugestivo. Quero parabenizar as irmãs, porque é um tema desafiador, é um tema que realmente tem tudo a ver, né, com a nossa vida espiritual. E ao estudar esse tema, a gente vai observando como nós precisamos mesmo estar praticando, né, a ação dessa temática na nossa vida, para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física, emocional, para o nosso cotidiano. É uma temática que também tem tudo a ver com o nosso contexto que estamos vivendo hoje de pandemia, e de tanta limpeza, né, de tanta preocupação em limpar o físico, e muitas das vezes essa preocupação até está sucumbindo à limpeza que realmente o Senhor quer fazer no coração do homem, que é a limpeza espiritual. Então, a temática que as irmãs me deram, eu fiz um pequeno cartaz singelo aqui, né? Para quem me conhece sabe que a minha metodologia está até alguma coisa para mostrar, né, para interagir com as irmãs, para ficar um pouquinho mais fácil as irmãs compreenderem. Então, a temática que as irmãs me repassaram foi esse: perdão, como purificar meu coração. Né? Então, as irmãs estão vendo aqui que não tem nada de limpeza do desenho, mas, no entanto, nós vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui da semente, né, de uma planta, né? Então, as irmãs, nós vamos falar um pouquinho sobre o plantio, né, sobre semente, né? Então, sobre realmente o que o Espírito Santo quer fazer, essa limpeza, né, no nosso coração, no coração da mulher cristã. Então, perdão, como purificar o meu coração? Como vamos falar um pouco de né, plantio, né, de semear? Então, eu coloquei um tema, uma figura assim para ilustrar, bem sugestiva, e essa temática está baseada, né, aqui um versículo que eu pude observar que tem tudo a ver com essa temática, encontra-se em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não vos enganeis,
né? O apóstolo Paulo externando essa verdade aqui para os cristãos lá da Galácia, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, né? Pois aquilo que o homem semear, né? Certamente isso também ceifará. Então, Gálatas 6 e 7 nos traz essa verdade desse versículo que nós já conhecemos muito bem, mas é só para nós relembrarmos, né? E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ele semear, isso também ele ceifará. Então, irmãs, aqui esse texto de Gálatas capítulo 6, eu pude trazer para realmente estar interagindo com as irmãs com essa temática, porque o apóstolo Paulo ali, né, trouxe os ensinamentos da verdade da palavra do Senhor para aquelas pessoas que foram se convertendo ali na Galácia. E o apóstolo Paulo colocou esse versículo para que os irmãos depois pudessem realmente estar refletindo, observando e escolher, né, aquilo que eles realmente queriam semear para depois estar colhendo. Porque o apóstolo Paulo já havia pregado a palavra do Senhor, a palavra da salvação, o evangelho da verdade, baseado única e exclusivamente na obra poderosa, sacrificial de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que é só dessa forma que o pecador alcança o perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados, o resgate da sua alma. No entanto, pouco tempo depois do apóstolo Paulo, ele pôde observar que os cristãos que haviam se convertido estavam retornando para aquele ensinamento ritualístico, né, aquele ensinamento da preocupação com a circuncisão, e o apóstolo Paulo então colocou, né, na mesa esse versículo: olha, irmãos, vocês não se enganem, eu trouxe o evangelho, eu trouxe o ensinamento da palavra do Senhor, da verdade, e agora vocês estão migrando para um outro evangelho que está pautado unicamente na produção das boas obras, na produção de purificação dos pecados através das obras. Não é dessa forma, é através única e exclusivamente, a salvação foi produzida única e exclusivamente pelo Filho de Deus, o Salvador, que morreu naquela cruz pelos seus pecados. Então vocês vão escolher, né? Se aqui, não esqueça, porque aquilo que você realmente semear, você vai colher. Então o apóstolo Paulo estava assim preocupado e trazendo assim esse discurso desse versículo para os irmãos ali da Galácia observarem. Então, falando de semear, falando de plantar, nós trouxemos aqui esse versículo para os irmãos observarem. Agora nós iremos louvar apenas a primeira estrofe da música Grande é o Senhor, número 2, do Voz de Melodia. Cruzar o céu, poder assim só detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. O mundo fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Mas o que eu gostaria também de observar nessa temática é esse verbo de ação, né? Esse verbo de ação transitivo direto, que significa, né, purificação, ação de purificar, de tornar-se puro, de limpeza, né? Significa também depurar, sanear, e teologicamente também significa livrar-se de manchas morais, né? Pureza de coração, ao contrário de impuro. Então esse verbo purificar,
a gente pode observar que ele tem tudo a ver com o contexto que nós estamos passando hoje, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de tanta limpeza, né, de tanta preocupação em não se contaminar fisicamente. Então, esse verbo purificar é forte, ele traz realmente uma reflexão. Aonde é que as irmãs estão colocando a maior evidência, a maior preocupação no contexto que nós estamos vivendo hoje em relação à limpeza, né? Hoje nós estamos vendo que as pessoas, nós, né, tem uns com muito cuidado, outros com menos cuidado, mas todos estão na mesma preocupação, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Para onde vai? Álcool em gel na mão. Para onde vai? Limpando a mão, limpando a roupa, trocando a máscara, todo o tempo limpando a casa. E as pessoas, isso é errado? Não, irmãs, eu não estou aqui para dizer que isso está errado. Nós devemos realmente ter essa preocupação em mente, porque o contexto que nós estamos passando hoje realmente tem apresentado isso, e a gente não está aqui para desfazer, né, esses protocolos realmente da vigilância sanitária, da OMS. A gente não está aqui para desfazer esse cuidado, muito pelo contrário. No entanto, irmãs, o que eu gostaria assim de refletir um pouquinho sobre isso, esse cuidado todo com o físico, essa limpeza, essa preocupação, né, de não se contaminar, para consequentemente não contaminar-se fisicamente, cuidando para evitar um mal maior fisicamente. Para nós, mulheres cristãs, nós devemos ter muito cuidado com isso, com essa preocupação, porque o que o Senhor Deus quer que o ser humano, principalmente, né, o ser humano, mas em especial, nós que já conhecemos a palavra de Deus, que já temos familiaridade com a palavra de Deus, é estar preocupado com a limpeza do nosso coração, a limpeza espiritual da alma, né? Essa deve ser a preocupação maior, né, para nós mulheres cristãs. A preocupação subjetiva do corpo, do físico, precisa ficar em segundo plano. O plano primário que o Senhor quer para a humanidade, que o Senhor quer para nós, que já somos o seu povo, já conhecemos a sua palavra, é a obediência, é o seu temor, é a busca pela palavra do Senhor, que só ela é que faz essa limpeza, essa purificação, né, de alma no nosso coração. Então, realmente, nós podemos estar preocupados, muito cuidado, porque essa preocupação primária da limpeza física pode estar sucumbindo à limpeza principal que o Senhor quer fazer na vida do homem, que é a limpeza espiritual de alma. Aonde está a sua preocupação agora? Qual é a nossa maior preocupação nesse momento, irmãs? Então, que nós possamos refletir sobre isso e buscar, né, com sabedoria, a vontade do Senhor quanto a isso. Lamentavelmente, esse contexto, tem irmãos dentro da igreja que têm se preocupado tanto com a limpeza do álcool em gel, sabão e água, está todo o tempo ali, né, com cuidado na limpeza externa, na limpeza subjetiva do nosso cotidiano, e que a sua fé tem enfraquecido, porque esse contexto tem levado as pessoas a se preocupar com a limpeza externa do corpo físico, esquecido de se preocupar com a limpeza primária, que é a limpeza da alma, que é a limpeza do coração, que só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer na nossa vida, quando nós nos voltamos para a sua palavra, certo, irmãs? E esse contexto de pandemia tem enfraquecido a fé de muitas irmãs, e nós estamos preocupados com isso. Por isso, essa temática ela é muito sugestiva para nossos dias, ela é muito importante, ela é reflexiva, né? Perdão, como purificar meu coração, como deixar o meu coração limpo, adubado, né? Flexível, preparado para que a semente do perdão possa crescer de uma forma salutar, de uma forma sadia, de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que traga benefício para o nosso corpo físico e para a nossa vida espiritual. Então vamos refletir sobre isso. Nós queremos orar agora para dar continuidade assim ao que nós temos aqui para discorrer com as irmãs, tá bom? Vou orar. Querido Senhor Deus, eu quero louvar o Senhor pela bênção desse estudo.
pela bênção que Ele realmente tem sido na minha vida. Obrigada pelo convite que as irmãs da igreja de Russas, né, nos fizeram, e eu estou agradecida ao Senhor por esse tempo aqui com as irmãs. Por favor, Senhor, dirige tudo que nós ainda temos para conversarmos juntas sobre a palavra do Senhor, e que o estudo bíblico nessa noite seja edificante, sirva realmente que a Tua palavra ela é verdadeira, é poderosa, e ela serve para nos fazer crescer espiritualmente, nos fazer fortalecer com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Bíblia Sagrada e pela liberdade que nós temos de expressão no nosso país. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, perdão, como purificar o meu coração? Interessante, irmãs, que a palavra perdão, ela vem do grego, que significa afirme, que significa deixar, sobrar, cancelar, não lançar em conta, abandonar, né? Também significa deixar, fazer sobrar, né? Então, uma vez a pessoa oferecendo perdão e uma vez a pessoa liberando perdão, não se fala mais no assunto, abandone. Acabou aquela questão, não levantemos mais polêmica, problema, né, quanto a isso. Por isso que a palavra significa deixar, resolver o problema o ofensor procurar o ofendido e o ofendido liberar perdão, deixa nas mãos de Deus, né, que o Senhor vai resolver tudo. E o perdão, o significado dele que vem do grego, significa, achei muito interessante que diz assim, fazer sobrar. E logo eu me lembrei, né, daquele episódio, daquele contexto que Jesus Cristo ali, logo após da transfiguração ali em Cafarnaum, depois do Senhor Jesus ter ensinado para os discípulos ali sobre a separação da igreja e o Estado, e ele pôde observar assim, um conflito, uma pequena discussão entre os discípulos, qual seria o maior do reino dos céus. E o Senhor Jesus aproveitou a oportunidade daquela pergunta que Pedro fez para Jesus, certamente já advindo de um contexto de alguma situação nesse aspecto aí. Ele perguntou de Jesus, Senhor Deus, né? Senhor Jesus, meu mestre, meu amigo, eu te faço uma pergunta, né? Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, né? E ele disse 7 vezes, né? Então, uma vez por semana eu vou perdoar meu irmão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e pronto, né? Domingo e também, pronto, acabou-se, né? Então, só 7 vezes? Então, Jesus disse, olha, Pedro, eu não te digo só 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. Vamos multiplicar. O Senhor Jesus ensinou deu até uma aula de multiplicação ali, de matemática para os discípulos, né, levando eles a refletirem na atitude, no procedimento, no princípio, né, do perdão, que o perdão foi feito para sobrar e não para ficar ali no limite. O perdão foi feito para sobrar e não para não ter nada, para ser zerado de perdão no nosso coração. Então, por que o Senhor, a palavra perdão aparece 142 vezes no Novo Testamento? Certamente foi para que chamasse a atenção, né? Essa palavra perdão, realmente, ela veio para estar ali protagonizando, né, uma vida sadia diante de Deus e diante dos homens, né? Porque daqui a pouco eu vou dizer sobre isso. Por quê? Que a palavra perdão, ela foi tão assim várias vezes, né, referida na Bíblia, tanto no Velho Testamento, mas mais assim em maior quantidade e proporção no Novo Testamento, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, que foi depois, né, continuado pelos seus discípulos, pelo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e os outros também. Então, a palavra perdão, assim como a palavra salvação, ela é muito evidenciada no Novo Testamento. Porque, irmãs, a palavra perdão, ela vai refletir a algo divino, né? Ao que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, fez em favor de nós pecadores, em favor do pecador, em favor realmente de todos aqueles que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O perdão de Jesus que é oferecido ao pecador. Então, a palavra perdão,
realmente ela vai estar em grande evidência porque é uma consequência do perdão divino. Então, Deus todo santo, todo puro, né, soberano Senhor de todas as coisas, Criador, Ele oferece perdão a nós pecadores, não é? E quando nós aceitamos pela fé o perdão de Jesus, o perdão que Ele oferece, consequentemente, Ele quer que eu também ofereça ao meu próximo, àquele que eu ofendo, porque Ele vai observar um testemunho de vida e ele vai se voltar para Deus. Então, quando eu estava fazendo esse estudo, eu pensei assim, num ciclo, não é? Então, o perdão para servir de testemunho, né? Perdão que serve de testemunho para o mundo. O perdão primariamente do Senhor em favor de nós pecadores. E o Senhor quer que esse perdão seja também oferecido ao outro pecador. Um pecador perdoando o outro pecador a quem ofende, para que esse pecador possa observar esse testemunho de humildade, simplicidade, arrependimento e em busca de conserto, né, das coisas para se voltar para o Senhor. Então, realmente, o perdão, irmãs, ele vai refletir o perdão divino de Deus através de Jesus Cristo. Por isso que essa palavra perdão, ela é muito importante para nós cristãos refletirmos. Perdão, como purificar o meu coração? Como deixar meu coração limpo, puro diante de Deus e dos homens, para que essa semente do perdão, dentre outras sementes, possam realmente crescer sadiamente, crescer para a prática da glória de Deus, né? Então, irmãs, o Senhor Jesus nos trouxe esse ensinamento, que o perdão ele foi feito para sobrar e não para ficar remisso, não para faltar. 70 vezes 7, nós vamos deixar este mundo, essa vida, vamos morrer e o perdão vai continuar, o perdão vai perdurar. 490 vezes. Ele foi feito realmente para ser multiplicado. Então, Jesus Cristo ensinou o princípio da multiplicação do perdão. Mas como purificar o meu coração para que a semente do perdão realmente possa prevalecer? Então, eu pensei aqui na semente do primeiro, amor a Deus e amor ao próximo, porque é a base para que a semente do perdão cresça e floresça na minha vida e na sua vida. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, o Senhor Jesus Cristo mesmo respondendo, enfatizou, não é, essa verdade. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu estava fazendo uma citação do Velho Testamento lá de Deuteronômio, né? Então, irmãs, o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre a base para toda e qualquer semente crescer de uma forma pura, limpa, saudável no coração. E a semente do perdão não é diferente. Primeiro precisa se amar ao Senhor, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, se voltar para o Senhor, se voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos dar o norte da nossa, como nós devemos amar ao Senhor, amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. E, consequentemente, em virtude do nosso amor a Deus, nós vamos amar o próximo. Agora iremos cantar o hino 179, apenas o estrofe 2, do Melodias do Maranata. A minha vida
Então, o amor a Deus, o apego à palavra de Deus vai ser um adubo assim maravilhoso para amolecer um coração endurecido, um coração empedernido. O amor a Deus e o amor ao próximo é que vai ser a base para que esse solo possa estar preparado para as demais sementes, né? Chegando, né? Crescendo ali sadiamente no nosso coração. A outra semente, para que, por causa do nosso tempo, né? Precisamos assim ser mais rápido, não vamos ser muitas delongas. A segunda semente é a semente da santificação. A semente da santificação, ela vai estar ali sendo fortalecida pelo Espírito Santo. Então, santificação, que é o ato de ser santo, né? A ação de ser santo, não é aquele santo que não vai pecar, mas significa de ser separado, de ser cortado deste mundo para Deus, de se separar, né, deste mundo, das práticas mundanas, para estar a serviço do Mestre, para estar assim nas mãos do Criador, dentro da sua vontade, dentro do que a sua palavra vai nos nortear, vai nos orientar. Então, a semente da santificação é uma semente muito importante para fazer parte assim desse plantio espiritual no coração do homem. Então, o versículo que predomina, esse segundo tópico, é Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, libertados pelo Espírito Santo para a salvação, Deus quer que nós demos o fruto da santificação. A santificação, a Bíblia diz, em a qual ninguém verá o Senhor. E 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E com certeza, né, as coisas velhas já passaram, se separe, minha irmã, abandone as coisas velhas e deixa o Espírito Santo fazer tudo novo na tua vida. A semente da santificação, ela é um pré-requisito para essa limpeza, né? A limpeza espiritual do meu coração, a limpeza da alma, para que a semente do perdão possa realmente produzir frutos maravilhosos de arrependimento. Agora iremos cantar o hino 416 do cantor cristão, apenas os estrofes 1 e 2. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória dessa herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, vivei na luz. Outra semente que também é imprescindível para fortalecer o solo do nosso coração e assim nos fazer estar de uma forma mais bem preparada para esse procedimento do perdão, é a semente da humildade. Provérbios 11 e 2. E vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16:19 diz: é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, irmãs, plante a semente, deixe o Espírito Santo, né, continuar plantando e plantando coisas boas em nosso coração. E uma dessas sementes maravilhosas que vem da mão do Senhor para nós é a semente da humildade. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou a ser humilde, né, humilde de espírito.
Bíblia diz que o Senhor Jesus foi humilde até a morte de cruz, não é? Ele nos deu esse exemplo. Agora iremos cantar o hino 278, Um Servo Teu, do Voz de Melodia. Então, a semente da humildade, ela é indispensável para fazer parte dessa plantação maravilhosa que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração, a semente da humildade. Deixa a irmã, ela florescer na sua vida, porque como procurar quem eu ofendo, como liberar o perdão a quem me ofendeu, se eu não tenho essa semente da humildade? Como eu vou poder assim me arrepender, confessar os meus pecados, observar que eu magoei, que eu machuquei, que eu ofendi alguém, se a semente da humildade está sendo sucumbida, não está plantada devidamente ou não está se desenvolvendo devidamente, está sendo sucumbida pela a outra semente que antagoniza a semente da humildade, que é a semente do orgulho. A semente do orgulho, irmã, ela realmente, se nós deixarmos ela crescer, vai ser aquela erva daninha que vai sucumbir às outras ervas do amor a Deus, do amor ao próximo, da santificação e da humildade. Irmãs, é perigoso nós estarmos alimentando, nós estarmos cultivando essa semente dentro do nosso coração. Precisamos tirar, abandonar, afastar ela do nosso coração, que não vai servir. Provérbios 21:4. Olhar ativo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Como eu digo que eu amo ao Senhor, que eu quero fazer a vontade de Deus, e eu deixo essa semente do orgulho estar latente, estar realmente fortalecendo-se dentro do meu coração, não dá certo. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não vão poder nunca agradar a Deus. A semente do orgulho, irmãs, traz em seu bojo, traz em seu contexto, né? Outras mais ervas daninhas, né? Outros mais seres peçonhentos, como o rancor, como a soberba,
né? Como a amargura, como a inveja, a vingança, o rancor, né? Então, realmente não combina, né, essa semente do orgulho dentro do coração de quem serve a Deus, de quem quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para perdoar. A semente do orgulho, ela realmente vai desfazer a semente da santificação, que a Bíblia diz para a santificação é para a gente estar separado, um propósito de Deus. E o propósito de Deus, irmãs, é que nós estejamos com o coração voltado para perdoar. E esse perdão, ele é incondicional. O perdão, ele não tem limites. Eu não vou colocar um limite, eu não vou colocar uma condição para perdoar. O orgulho vai trazer aquela concepção no meu coração, a dizer assim: deixa de ser besta, menina, pedir perdão de um outro pecador como você. Mas irmãs, nós devemos lembrar que o Senhor Deus, Todo-Poderoso e Santo, Ele perdoou os nossos pecados, os pecados daqueles que já se arrependeram e já confessaram a Jesus como seu Salvador e querem obedecê-lo. Então, consequentemente, eu preciso também, a exemplo de Jesus, perdoar, liberar perdão. Quem sou eu? Quem somos nós? Pecadores, não queremos pedir perdão a quem nós ofendemos ou liberar perdão a quem nos ofende, né? Quem somos nós que não perdoamos um outro pecador como nós, né, irmãs? Então, nós devemos observar isso, porque o orgulho dentro do nosso coração é uma erva daninha, vai sujar, vai manchar, vai macular, né, o solo do nosso coração, que vai desagradar a Deus, irmãs, e vai sucumbir a semente da humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Então, o Senhor Deus quer que nós o honremos, não é? Com a atitude de perdão, com a atitude realmente de comunhão, né? Atitude de paz uns para com os outros. Agora iremos cantar o hino 231 do Voz de Melodia. É apenas o estrofe 1. Céus começaram a cantar, me deu sua graça, meu fardo tirou, mudou-me inteiro, minha alma lavou. Agora meu amor Jesus se tornou, os anjos tornaram a cantar, os anjos estão a cantar, milhares de aleluias no ar. No céu ressoa, mais um Deus salvou, os anjos estão a cantar. Então, irmãs, nós precisamos jogar fora essa semente do orgulho. Não serve para nós. Vai para lá a semente do orgulho. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 31, versículo 1, que nós devemos quebrar o ídolo do nosso coração. E o rancor, o orgulho, o ódio, a inveja, a retaliação, a vingança, nós devemos quebrar cada um dessa semente que é infrutífera, não serve para o coração, não serve para fazer parte da plantação do plantio espiritual. Quebremos, irmãs, como a Bíblia nos manda fazer isso. Segundo os Coríntios, Crônicas, capítulo 31, versículo 1, diz que nós devemos quebrar os ídolos do nosso coração, aquilo que está nos impedindo, né, de obedecer ao Senhor em relação ao perdão. E só a humildade é que realmente vai nos ajudar a fazer isso, a semente da humildade. A semente da humildade, ela vai abrir caminho para que outras sementes também possam germinar no nosso coração, quando eu, pela graça de Deus, através do Espírito de Deus, quebra, joga fora, abandona a semente do orgulho. E aí a semente do arrependimento e da fé vai começar a brotar.
A semente do arrependimento, quando o orgulho é tirado, vai nos fazer refletir que quando a gente machuca, maltrata alguém, nós precisamos nos arrepender, porque a Bíblia diz que quando nós magoamos o próximo, consequentemente nós estamos magoando ao Senhor. De tabela a gente atinge ao Senhor quando nós magoamos, machucamos, quando nós realmente criamos conflito mesmo, porque nós queremos mesmo machucar ali o próximo, as pessoas. Então, irmãs, que essa semente da humildade, que vai gerar consequentemente a semente do arrependimento e da fé, essa semente do arrependimento e da fé vai consequentemente canalizar para a cruz de Cristo, né? Para aquele choro da alma, para o choro mesmo amargoso, que a gente vai sentir a presença do pecado, porque magoamos, machucamos, ofendemos alguém e não vamos ali tratar o problema, resolver o problema após ter orado, suplicado ao Senhor a direção, para que a situação seja resolvida pela graça do Senhor. Só a semente do arrependimento e da fé é que é capaz de levar o cristão à cruz de Cristo. É capaz de levar o cristão a entender, a observar que ele está em pecado para com o próximo, que não tem comunhão com o próximo, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com os vizinhos, ou com um irmão da igreja, o pastor da igreja, a esposa do pastor, um parente, um amigo do trabalho. Está em conflito, precisa resolver o problema. Mas para isso, a semente do orgulho tem que ser quebrada, tem que ser jogada fora, não serve. Porque a semente do orgulho vai sucumbir às demais sementes e a pessoa vai dizer, não, ele que me magoou primeiro, ele que vinha pedir perdão, né? Ou então o outro pede perdão do outro, não, eu vou perdoar só essa vez. Próxima vez que me ofender, não perdoo mais, né? Não é assim, muitas vezes, mas o orgulho, a soberba faz isso no nosso coração, irmãs. Então, irmãs, quando a semente do arrependimento e da fé, ela se mostra, a gente pode lembrar daquele contexto de Pedro, né? Que Pedro, quando negou a Jesus, né, 3 vezes, e depois o Senhor Jesus fez ele consertar essa situação, quando eles ali, né, no mar de Tiberíades, depois foram para a pesca, que pescaram, que Jesus orientou eles a pescar do outro lado e recolheram peixes grandes e saudáveis, assaram ali na praia e foram comer aquela comida saborosa, aquele assado gostoso, está cheirando aqui. E o Senhor Jesus aproveitou aquela situação para fazer Pedro refletir sobre o que ele tinha feito ali na hora que Jesus, em negar a Jesus. O Senhor Jesus, ele levou Pedro a refletir sobre isso, quando Marcos capítulo 14, versículo 72, diz que essa parte, né, que nós falamos da negação de Pedro a Jesus ali, quando Jesus estava sendo interrogado, mas em João, quero falar aqui esse versículo de João, quando Jesus diz ali para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz, Senhor, comendo peixe ali, nem observou direito, Senhor, você sabe que eu te amo, né? E há de comer o peixe gostoso. Pedro, filho de João, eu te pergunto, você me ama, né? Mais do que esses outros? E Pedro, eu te amo, Senhor, eu te amo sim. E o Senhor Jesus, pela 3ª vez, né, fazendo Pedro refletir, Pedro, filho de João, você realmente, João capítulo 21, né? Pedro, você realmente me ama? E Pedro, foi quando Pedro realmente caiu a ficha, caiu em si e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. E realmente Pedro ali observou que Deus estava fazendo ele refletir sobre aquela situação de Marcos capítulo 14, da negação de Pedro. Quando Pedro negou Jesus, Pedro não negou só Jesus homem, Pedro estava negando Jesus Deus. Irmãos, quando nós ofendemos o próximo, nós estamos de tabela ofendendo Deus, que é o autor da vida, que criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, né? Não esqueçamos isso. E o Senhor Deus observou no coração de Pedro, quando Pedro disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu chorei, o Senhor sabe que eu chorei profundamente, que eu tive aquele sentimento de profunda tristeza, que eu estava completamente arrependido, Senhor, que eu precisava,
sabe, do teu apoio, da tua salvação, do teu perdão, da tua graça. O Senhor sabe que eu chorei o choro da alma, o choro. Irmãs, se a gente, quando peca contra o próximo, contra Deus, se a gente não chorar o choro da alma, se o nosso choro, a gente não sentir aquele choro amargo contra o nosso pecado, realmente ali ainda não tem arrependimento. Mas quando, observando o exemplo de Pedro, quando Pedro ali chorou amargamente, a Bíblia diz, ele sentiu o amargor do seu pecado. O choro da alma é amargo, irmã, não é doce. Então, Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sofri naquele dia, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor Jesus Cristo levou a Pedro a refletir, pois a base do perdão, Pedro, é o amor a mim, é o amor à pessoa de Deus e o amor ao próximo. É a base para que você possa realmente sentir, o procedimento correto de se arrepender, de confessar. A Bíblia diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor Deus quer que essa semente do arrependimento e da fé realmente prevaleça na nossa vida, porque o Senhor Deus vai observar um coração arrependido, está preparado para uma missão, como ele disse para Pedro. Então apacenta, minhas ovelhas, você está preparada para uma missão, porque eu vi o seu coração, um coração realmente, profundamente arrependido. Agora iremos cantar o hino 46 do cantor cristão, apenas o estrofe 1. Quando a semente do perdão, o Senhor Deus observa que está realmente latente, sincero no nosso coração, Ele está observando que ali tem um coração preparado para receber uma missão. Qual é essa missão que Deus quer realmente que você faça, que você, no nosso dia, no dia a dia, o Senhor quer que nós façamos, né? Que nós possamos descobrir isso a partir do momento que nós nos entregamos, né, na vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos. Então a semente da confiança e da paz vai brotar no nosso coração a partir do momento que eu deixo essa semente do perdão florir, crescer para a glória de Deus. Então, nosso tempo já foi. Eu agradeço a Deus, desculpe ter sido prolixa assim, demorada, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, aprendi muito com esse estudo. Eu espero que realmente essa limpeza do coração, esses pontos aqui, esses tópicos que foi colocado, a limpeza do coração que vai ser feita pelo Espírito Santo de Deus, só vai ser feita quando eu deixar o Espírito Santo de Deus fazer isso no meu coração. A partir do momento que eu vou ter amor a Deus e amor ao próximo, que eu vou praticar, continuar esse processo da santificação no meu coração, estar separado do pecado, separado da idolatria do meu coração para Deus.
e a semente da humildade vai florar, vai florir, para que, consequentemente, eu venha me arrepender e confessar os pecados a Deus e a quem eu ofendo. Então, irmãs, foi muito maravilhoso. Não esqueçamos que, concluindo, né? Enfim, que realmente o perdão, ele foi feito para quê? Para quê? Quem sabe? Render, para fazer sobrar, a ser multiplicado. Então, para o perdão não há limites, né? Para o perdão não há limites. Que Deus nos abençoe e continue a orientar e nortear a nossa vida através da sua palavra, da palavra de Deus. Amém, irmãs? Vamos dar continuidade aos louvores, vamos cantar o cântico Alicerce do Meu Coração, também do pastor Jaime Júnior. Convidar as irmãs também para louvar juntamente conosco. Meus sentimentos revelam quem sou, o que não gosto, o que é meu prazer. São emoções e juízos de valor que não consigo receber. Ó Deus, dirige o meu coração, que sinta sempre o que agrada a ti. Não quero mais ter sentimentos vãos, só teus afetos exprimir. Meu alicerce é tua palavra, ó Senhor, pois o que sinto imperfeito pode ser. Portanto, antes do sentir, devo, meu Deus, te obedecer. E quando teu querer cumprir, dá-me enfim pleno prazer, e cresce em mim o teu mais puro e eterno amor. Tu traz a Deus a dois corações, e por amor decidimos se unir. Mas apesar de fluir em aflições, conflitos podem emergir. Ó Deus, protege o meu coração de sentimentos de mágoa e rancor. Quando ofendido, que eu liberei o perdão, e sempre ame com fervor. Meu alicerce é tua palavra, ó Senhor, pois o que sinto imperfeito pode ser. Portanto, antes do sentir, devo, meu Deus, te obedecer. E quando teu querer cumprir, dá-me enfim pleno prazer, e cresce em mim o teu mais puro e eterno amor. E cresce em mim o teu mais puro e eterno amor. Agora iremos cantar no hino 454 do cantor cristão. Mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Com seu poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado.
irmãs amadas, espero que você esteja bem. Que mensagem maravilhosa, não é? Eu fui muito edificada por ela, espero que você também. Quero agradecer novamente pela irmã Simone, que aceitou o convite. A mensagem realmente foi uma bênção na minha vida. E que Deus abençoe você, minha irmã, e que Deus nos ajude, não é? A sermos mulheres cristãs diferentes, né? Das mulheres do mundo, das pessoas do mundo. Cristo nos chama para brilhar nesse mundo de trevas. E uma dessas formas é justamente o perdão, não é? E alguns pontos que a irmã Simone falou que me chamaram a atenção, né? É que ela falou que o perdão ele deve servir de testemunho. Então, em um mundo que não perdoa, em um mundo que é desonesto, injusto, que mata por uma senha de um Wi-Fi, né, nós devemos agir diferente, devemos perdoar. E aí ela falou, né, quem sou eu para negar o perdão ao meu irmão, não é? E aí é sempre aos pés da cruz de Cristo que a gente lembra de quem nós somos, lembra que nós não somos dignas do perdão de Deus, mas Ele mesmo assim nos perdoa. E é interessante que a irmã Simone falou que a gente fala, né, eu vou perdoar só essa vez, não é? Por que eu vou perdoar o mesmo pecado várias vezes? A irmã sempre falha comigo nessa área, nessa mesma área, várias vezes. E aí a gente tem que lembrar que nós também somos assim para com Deus. Nós agimos muitas vezes errado, várias vezes, e sempre cometemos o mesmo pecado, e Deus sempre nos perdoa, minhas irmãs, se nós realmente nos arrependermos. Então, olha só como nós temos um Deus bondoso. Um Deus que já disse que perdoaria todos os nossos pecados, até mesmo os futuros, né? Ele já sabia que nós iríamos ofendê-lo, e nós ofendemos todos os dias. E às vezes uma bobagemzinha que nossa irmã faz, a gente quer ficar carrancuda, não quer perdoar. E aí, minhas irmãs, se a gente não buscar essa união, a nossa igreja não anda, não é? Nenhuma igreja anda com um irmão puxando a corda de um lado e o irmão puxando de outro. E a gente não pode colocar a culpa na nossa natureza pecaminosa, dizer que o perdão é difícil, né? Porque assim como Deus, Ele nos deu o perdão de graça, né? Nós, pelo menos, recebemos Ele de graça, não é? Jesus pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos perdoadas, e assim a gente possa ter um relacionamento com Deus. Mas nós recebemos de graça, e de graça recebeste, de graça dai. Nós também devemos dar de graça e liberalmente, como a irmã Simone falou, né? Que o perdão é aquele que deixa sobrar, não é? Aquele que sobra, que não fica retido. Então a gente tem que realmente deixar sobrar, fazer com que... não, é como Pedro, né? Senhor, só 7. Depende, se for 7 num dia ou 7 na semana, perdoe 7, mas se for mais que isso, perdoe mais que 7, não é? Então, às vezes, minhas irmãs, o problema é que nós pensamos que nós somos dignas de perdão. Por isso que nós colocamos dificuldade. A gente não pensa muito na hora de ofender, não é? Vai lá com todas as palavras maldosas e ofende. Mas na hora de perdoar, de pedir perdão, a gente quer ser orgulhoso, né? Então faz como a irmã falou, né? Joga essa erva daninha do orgulho fora, não deixa criar raiz, porque ela vai matar todas as outras sementes, né? Todos os frutos maravilhosos que o Espírito coloca em nós. Então, minhas irmãs, essa mensagem foi uma bênção, né? Sempre lembremos, não há nada que o nosso irmão possa fazer que seja tão grave quanto a minha ofensa para com Deus todos os dias, né? Isso eu aprendi uma mensagem há muitos anos atrás, ainda na igreja de meu pai, que ficou na minha cabeça. Um irmão falou, né? E é justamente isso. Quando a gente olha para Cristo e olha o quanto que nós somos pecadoras, o perdão ele vai ser mais fácil, porque nós lembramos, poxa, eu não mereço, né? Então, mesmo que eu ache que a irmã não merece, eu devo perdoar. Mas a gente também não deve pensar assim, né? Ela não merece o perdão. Eu vou dar porque só para mostrar que eu sou superior, né? E também é errado, né? Nós somos diferentes por causa de Cristo, não por nós mesmos. Então, o perdão ele deve ser dado assim como Cristo deu a nós. Então, minhas irmãs, é isso. Foi uma bênção estar com você, amiga, irmã.
E se assim o Senhor nos permitir, da próxima que nos reencontremos, não sei, provavelmente presencial. Graças a Deus pela tecnologia, né, que fez trazer irmãs que não fosse possível trazer presencial, né? Então, graças a Deus por essa tecnologia e que Deus cada dia nos fortaleça a sermos filhas, assim como Ele nos chamou para ser. Que Deus abençoe a todas e tenha uma excelente semana.